A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Lima e estou iniciando esse canal aqui no YouTube para que nós possamos falar sobre a palavra de Deus, para que vocês possam conhecer as minhas experiências, me relacionando com o Espírito Santo. E eu quero estar falando aqui também com vocês sobre palavras de conhecimento, Bíblia, testemunhos, tudo para edificar a vida de vocês, como eu já consegui ter a minha vida muito edificada aqui através do YouTube. Hoje nós vamos começar com um conteúdo maravilhoso para os recém-convertidos. Então já clica aí em se inscrever, curte esse vídeo para dar um up, tá bom? E vamos lá. Vamos começar com a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Quando eu me converti, eu acreditei que, ao confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, além de me garantir a salvação, os meus pecados já estavam perdoados, porque nova criatura. Só que, com o tempo, eu passei um bocado, eu tive muitas dificuldades, eu tive que enfrentar muitos desafios, muitos ataques espirituais, por conta dos pecados que não tinham sido confessados. Eu não conseguia entender o porquê que tudo estava dando errado na minha vida. E eu quero já prevenir vocês aqui para que isso não venha acontecer na sua vida. Porque o Senhor, Ele tem uma nova identidade para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem objetivos, Ele tem propósito com a nossa vida. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós fazemos o que tem que ser feito, seguindo a palavra do Senhor, nós temos sim um caminho que nos direciona para o centro da vontade de Deus. E como a palavra diz, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Tá ok? Vamos lá em Marcos 1. Marcos 1 fala sobre a pregação de João Batista. Lá em Marcos 1, 4 diz: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Resumindo, o povo precisou, mesmo crendo na palavra do Senhor, mesmo sendo um povo temente a Deus, eles precisaram passar por esse processo. Então, por que a gente precisa confessar os nossos pecados? Vamos permanecer na palavra. Então, em 2 João, no capítulo 5, versículo 18, diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui, gente? Precisamos entender que quando nós não temos os nossos pecados confessados, Satanás ele tem legalidade para tocar em você, em mim. E foi o que aconteceu comigo, tá? Eu comecei, assim que eu me converti, eu recebi muitas promessas da parte do Senhor, eu lia a Bíblia, mesmo com pouco entendimento, eu buscava a leitura da palavra, eu orava, eu fazia um pouco de propósito de jejum. Se eu tivesse feito muito naquela época também teria sido ótimo. Mas enfim, eu fazia um pouco de jejum e eu comecei a correr atrás de viver as promessas de Deus. E nada que eu fazia, eu investia nas coisas para minha vida alavancar, algumas áreas da minha vida melhorar. E eu não conseguia ter progresso, não conseguia dar certo. E isso me trouxe diversas frustrações. Eu vivi uma guerra na minha mente absurda. Satanás, ele metralhava a minha mente todos os dias. Ele bombardeava a minha mente todos os dias de ataque, fazendo com que eu viesse acreditar nas mentiras dele. Quais eram as mentiras? Deus não tem nada pra você. Deus mentiu, não tem promessa nenhuma na sua vida. Nada vai dar certo, você não vai conseguir. Porque Satanás, quando fala na nossa mente, ele fala em primeira pessoa. Ele fala como se fosse nós. Ele começou a mentir muito pra mim. Eu não cedi, mas isso me conduziu a outros pecados. Porque eu comecei a pecar sem saber que eu estava pecando. Por exemplo, murmuração. Tudo estava dando errado. O que eu fazia? Eu ia pro quarto. Ao invés de eu depositar a minha confiança em Deus, eu começava a murmurar com Deus, reclamar, Senhor, isso, aquilo. Chorava o tempo todo, murmurava. E eu estava ali pecando na cara do Senhor. É isso que Satanás quer. Ele quer que você não saiba o que está acontecendo, ele quer que você se mergulhe mais no pecado, para que com isso venha acontecer de você não conseguir avançar nos propósitos de Deus para sua vida, para que você não venha conseguir avançar como um recém-convertido. Ele quer que você fique estagnado ao ponto de você não dar continuidade e pular fora.
É o que ele quer. Ele não quer perder a sua vida, ele não quer perder um hospedeiro, ele quer destruir, ele quer matar, roubar e destruir. Então, eu passei por isso, estou dizendo a você que tem consequências, você precisa viver a confissão de pecados e arrependimento. Eu falo isso com muito tremor e temor no meu coração e com muito amor à vida de vocês, porque só eu sei o que eu passei, foi muito difícil. Eu construí as coisas e tudo, toda hora dava errado. A necessidade de bater na porta, um desespero, um caos. Mas Deus, ele foi misericordioso, ele me deu direção. Ele precisou me mudar de ministério para que eu pudesse ter convívio com pessoas que tinham ali discernimento espiritual e conhecimento da palavra para me ajudar. Eu tinha um salão no qual eu construí ali, e o salão começou muito bem, mas não conseguiu progredir, começou a dar tudo muito errado, eu comecei a me endividar muito e aquilo me deixava desesperada. E mesmo tendo orgulho ali, até porque eu tinha uma visibilidade na rede social, mesmo tendo orgulho, eu estava tão cansada, tão exausta, tão desesperada, que enquanto eu estava em uma célula, a minha liderança, a minha família cristã, família de fé e de sangue também, vieram me perguntar, como é que tá o salão, tá tudo bem, Juliana? Eu falei, tá tudo ruim, tá tudo errado, não tá bom. O Senhor, ele quebrantou tanto meu coração que eu nem pensei em tentar manter as aparências, sabe? Eu fui muito sincera e graças a Deus eu fui sincera porque na hora minha liderança virou e falou, não, tem alguma coisa errada aí. Vamos entrar em oração e o Senhor, ele vai falar conosco, que nós oramos. E naquela mesa, o Senhor, ele trouxe na palavra que tinha alguma coisa errada. E ela começou a me perguntar, você cometeu algum pecado, derramamento de sangue, o que você fez? Eu falei, nada. O Espírito Santo na hora falou, tem sim. Pecado de idolatria. Todo o vínculo que você fez lá na idolatria, lá na religião que você servia antes, eu não tinha quebrado esse vínculo. E eu não sabia que eu precisava fazer isso. E quando eu falei para ela, ela me ensinou a fazer o processo de confissão de pecado. Gente, lá em Êxodo, a partir do 19, fala sobre as leis do Senhor, tá? Fala sobre as leis do Senhor, lá onde fala sobre os 10 mandamentos e muito mais. É necessário que vocês tenham conhecimento disso. E outra, busquem aqui na rede social. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, mas busquem aqui no YouTube vídeos que falam sobre quebra de maldição, tá? Maldição geracional. Vídeos que falam. Eu até dou uma referência aqui para vocês, a pastora Tânia Teresa, acho que é esse o nome dela. A mulher me ensinou muito e vai ajudar muito a vocês também, porque é importante você deixar toda a tua bagagem, todo o lixo do seu passado para trás para você poder viver a vida nova que Cristo, que a palavra de Deus te promete. Porque se você não deixar para trás, Satanás, ele vai continuar dentro da tua vida, te infernizando, destruindo tudo. E eu quero também falar com vocês sobre lá em Isaías 59, no versículo 2, uma consequência, tá? Aqui diz, mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. É isso que Satanás quer. Ele quer que vocês continuem em pecado. Ele quer que vocês não saibam que precisam confessar esses pecados, tá? Depois que você confessa ao Senhor, até mesmo depois de batizado, porque eu mesma me batizei sem ter feito esse processo. Ele quer que você não enxergue isso, para que ele continue fazendo com que você esteja errada, para que Deus não vire os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir as suas orações, para ouvir os seus pedidos. E digo a vocês, lá em Mateus tem uma passagem que Jesus fala que tudo aquilo que pedirmos em oração com fé, nós conseguiremos, nós teremos. Mas assim, nós temos muitas promessas na palavra. O Senhor, ele tem muitas sortes de bênçãos. A palavra de Deus diz que temos sortes de bênçãos no mundo celestial, nas regiões celestiais, liberadas para a nossa vida. Nós precisamos ligar aqui na terra. Mas que nós possamos, para que nós possamos ter acesso a essas bênçãos, nós temos que estar no caminho do Senhor. E para estar no caminho do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, nós precisamos pôr a sujeira para fora. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque quando a gente se converte, a gente quer viver as bênçãos, a gente quer melhorar a nossa vida, a gente quer tirar tudo que está errado, quer resolver tudo. E sem a confissão de pecados, você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque Satanás ele não vai deixar, tá? Então, assim, para você viver o extraordinário do Senhor, você precisa começar pelo caminho certo.
Comecem, confessem os seus pecados e se arrependam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixa nos comentários as dúvidas de vocês. Se fez sentido para vocês, vai ser um prazer para mim estar interagindo com vocês nos comentários. Não esqueçam de se inscrever e deixe seu like nesse vídeo para que venha alcançar mais recém-convertidos e ajudar todo mundo aí a começar um relacionamento com Deus assim incrível e abençoado. Um beijo!